Quero chamar a atenção para vocês de um fato muito grave desse vídeo que foi postado pelo presidente do TSE na época, o ministro Barroso. Ele omite uma informação muito importante. Quer ver? Vou abrir o vídeo aqui, vocês acompanhem. Outro momento de auditoria: a comprovação de que não havia voto na urna eletrônica antes do início da votação. Às 8 horas da manhã tem início a votação, abrindo-se a sessão eleitoral para os eleitores. O eleitor dirige-se até a mesa receptora e, na maior parte dos casos, é identificado por biometria, isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. A impressão digital de uma pessoa é única, não havendo o risco de uma pessoa votar pela outra, como acontecia em outros tempos. Preste atenção, aqui ele omite a informação. E é nessa hora que ele está agindo de má fé. Por quê? Porque ele sabe que outra pessoa pode votar quando ele fala isso aqui. Quer ver? Ó, presta atenção. O eleitor dirige-se até a mesa receptora e, na maior parte dos casos, é identificado por biometria, isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. Percebeu? Ele falou, na maior parte dos casos. Quer dizer que existe uns casos que a biometria não funciona. E aí, nesse caso, o eleitor ele consegue votar. Por quê? Porque o mesário abre a urna para ele votar. Ou seja, o mesário tem acesso à urna. Então, se são 500 mil urnas, são 500 mil pessoas que têm acesso à urna. São pessoas humanas que estão ali e que têm paixões políticas. Algumas delas podem usar isso de má fé e votar quantas vezes quiser. Essa informação ele omite. Por quê? Porque comprova que a urna é vulnerável a ataque interno e externo. Esse externo principalmente. Porque se existe uma pessoa física dentro da zona eleitoral que tem acesso à urna e ela pode ir lá votar quantas vezes ela quiser, isso mostra que o sistema não é seguro. Continue assistindo. A impressão digital de uma pessoa é única, não havendo o risco de uma pessoa votar pela outra, como acontecia em outros tempos. Devidamente identificado, o eleitor dirige-se até a urna eletrônica, digita o seu voto, retorna até a mesa receptora, assina o caderno de votação, recebe o seu comprovante e está liberado. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Após o voto do último eleitor, o presidente da sessão imprime na frente dos fiscais dos partidos o boletim da urna. Então, eu vou falar outra coisa. Quando ele fala aqui, ó, que a eleição encerra-se às 5 horas, ele não encerra as eleições às 5 horas. Por quê? Porque ele admite que tem pessoas que ficam na fila. Então, a pessoa pode continuar votando depois das 5 horas. Então, significa o quê? Que se a pessoa pode ficar votando depois das 5 horas, não tem hora para acabar. Então, o mesário pode ficar lá com a sessão fechada e com acesso à urna e pode votar quantas vezes quiser. Inclusive até às 7, às 8, às 9, às 10, até às 11, quase meia-noite, como foi o caso de muitos votos que aconteceram depois do horário das 5. Algo em torno de 4 milhões de votos. Então, você tem hora para abrir a urna, mas não tem hora para fechar. E isso é que prova que pode ter tido muita fraude nessa hora. Então, é realmente totalmente inseguro e totalmente vulnerável esse sistema.